Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo para você sobre profissões no Canadá. A nossa convidada de hoje é a Luane Michelet. Seja bem-vinda, Luane. Obrigada. Bom, a profissão de hoje é medicina veterinária. Isso. Né? Então a Luane está aqui, ela acaba de se tornar médica veterinária aqui no Canadá, ela passou por todo o processo de transição e ela vai contar para vocês como foi isso. Bom, cheguei no Canadá há 2 anos e meio. Eu vim com visto de estudo, meu marido com visto de trabalho, vim fazer um college, na verdade. A gente queria sair do Brasil de qualquer forma, já era formado em veterinária há 8 anos quase, e tinha feito residência na área de cirurgia, pós-graduação em cirurgia, mas não estava recebendo o que eu gostaria e não estava feliz nessa área no Brasil. Acabei fazendo marketing mesmo no Brasil e trabalhando com vendas, o que não tem nada a ver comigo. Quando a gente decidiu sair de lá, a gente veio para o Canadá com um visto de estudo mesmo. Comecei a fazer um projeto, uma faculdade de Project Management, então gerenciamento de projetos, que era mais para ver o que eu ia encontrar pela frente. E com 5 dias de Canadá eu apliquei para uma vaga de assistente veterinária e comecei a trabalhar numa clínica. Então você já começou a trabalhar com aquele, né, um visto de estudo que O já visto de permitia que estudo. você trabalhasse ali 20 horas semanais. Isso, trabalhando 20 horas semanais, já comecei a trabalhar como assistente, de assistente eu virei gerente da clínica e eu tô lá até hoje trabalhando como assistente e gerente, né? Então mais com a parte de vendas, de cliente, e infelizmente você não pode fazer muito mais coisa do que isso, porque a gente não tem a regulamentação aqui no Canadá. Então foi isso que eu fui atrás. Depois que eu cheguei, depois de 6 meses, meu chefe, na verdade, me convenceu a fazer o processo, que eu não queria, porque é um processo longo, é um processo difícil, e eu achei que fosse impossível. E ele fez o processo e falou, não é impossível, eu acho que você tem que fazer e tentar. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás, fui buscar o que eu precisava, o que eu tinha que fazer para começar esse processo. E agora em dezembro, faz 2 anos que eu comecei o processo, né? Vai fazer ainda 2 anos que eu comecei o processo e essa semana saiu a minha licença. Excelente. Bom, então vamos contar aí por etapa. O que você precisou fazer inicialmente? Você precisou fazer uma equivalência educacional do seu título, enviar para alguma instituição validar o seu título do Brasil? Para cá, na verdade, só para o processo de migração. Sim. Então, para o processo de migração, sim, a gente fez aquele que manda para Toronto, enfim, e fez essa validação, mas para a veterinária você não precisa dessa validação para começar esse processo. Sim, então, são processos independentes. São processos separados, são 2 processos diferentes. O processo da veterinária, hoje no Canadá, ele consta de 4 provas, então você vai fazer uma inscrição na Associação Canadense de Veterinária. Com essa inscrição tem que, obviamente, toda a papelada, tradução de diploma, tradução de histórico escolar, então tem bastante coisa que você tem que ir atrás de documento do Brasil. E você vai fazer essa inscrição para a primeira prova. Sim. E essa inscrição ela é feita com o conselho local da província ou tem um conselho federal? Não, é o conselho federal. Então, Okay. é a CVMA, né? Que é a Canadian Veterinary Medicine Association. Sim. Então, é com eles que vai fazer todo esse processo. O conselho provincial é só no finalzinho do processo, antes de fazer o bylaw, que é a última prova, que são as provas de leis da província, que independente da província que você você vai ter que fazer uma prova diferente. Sim. Mas o processo em si, o legal desse processo todo é que ele é válido para o Canadá e para os Estados Unidos. Excelente. Então isso é excelente. Então hoje em dia, se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos, a única coisa que eu preciso fazer é o bylaw. Então eu faço a prova provincial de onde eu estiver e começo a trabalhar por lá. Então a licença é válida dos 2 lugares. Ok, excelente. Então você enviou parte desses documentos inicialmente para eles serem validados por essa associação. Isso. Quanto tempo demorou isso? Então, aí que é a parte complicada. Os documentos eu consegui rápido, porque na verdade eu já tinha traduzido no Brasil. Eu vim com eles traduzidos, enfim, eu tinha isso de lá já. Por conta, acho que foi de um outro processo que eu estava fazendo do college, enfim. Mas foi a sorte, porque eu já tinha, a maioria dos documentos já estavam prontos. O único problema foi, quando você envia esses documentos para a Associação Canadense de Medicina Veterinária,
eles também mandam uma carta para sua faculdade e a faculdade tem que responder essa carta falando que você realmente estudou lá. Confirmando seu título, isso. O problema é que a gente sabe como as coisas no Brasil são e é tudo muito difícil. Então isso demorou 3 meses. Né, para eu conseguir, com o contato direto da minha professora, orientadora maravilhosa, que me ajudou muito, mas ainda assim demorou quase 3 meses. Eu tenho uma amiga da Espanha que demorou 2 dias. Então, varia muito. Esse contato entre a associação aqui e a instituição no Brasil é que demora Infelizmente, mais é a processo, instituição né? no Brasil que vai diminuir o tempo, aumentar o seu tempo de processo, né? Sim. Então, isso para você começar a fazer as provas. Então, depois que eles aprovam esse primeiro estágio do processo, você então pode fazer a primeira prova. Isso. Aí você já pode começar, obviamente você tem que pagar a inscrição, né? Que é o valor do processo inteiro é um pouquinho salgado, mas você paga a inscrição, depois disso manda os documentos, aprovando tudo, eles te liberam para fazer essa primeira prova. Pagando a primeira prova, você pode marcar já. Ok. E passando nessa primeira etapa, né? Fez a prova, foi aprovado, o que vem depois? Essa primeira prova é uma prova relativamente mais tranquila, é uma prova de mais ou menos 4 horas e tem datas, né, mais acessíveis, então tem várias datas durante o ano. É uma prova objetiva? É uma prova de múltipla escolha. Múltipla escolha. Um pouco mais em detalhes de coisas não tão casos clínicos, mas um pouco mais em detalhes, enfim, de parasitas e doenças e tal, mas não tanto voltada para casos clínicos. A segunda prova já é uma prova um pouco mais complicada, são 7 horas e meia de prova, também é múltipla escolha, mas é voltada para caso clínico. Um pouco mais focada no dia a dia de um veterinário. Então, para mim, eu já estava, na verdade, trabalhando com veterinária há muito tempo, já tinha trabalhado há muitos anos, trabalhei na Unip, trabalhei no pronticão em outros hospitais veterinários, então eu já tinha um pouco mais da vivência. Eu acho que para quem acabou de sair da faculdade é um pouquinho mais complicada essa segunda prova, né, porque é mais voltada para caso clínico. E também a prova em inglês, né? Então você já tem que ter uma boa proficiência. Você tem que ter uma base boa de inglês, isso com certeza. Então, a dica para quem está fazendo ou quer entrar nesse processo é começar a estudar inglês desde já. Sim, excelente. Desde agora. Luane, então, primeira etapa, você fez a primeira prova, foi aprovada, daí você fez a segunda prova, foi aprovada, o que vem depois? A terceira prova. Já direto para a prova. Na verdade, assim, a terceira prova, o que acontece? O Canadá inventou mais uma prova esse ano. Esse ano começou a valer uma prova nova para o Canadá, que eu acredito que logo mais eles coloquem nos Estados Unidos também, que é uma prova de técnica cirúrgica. Então, na verdade, nada mais é do que a paramentação cirúrgica e você abrir e fechar um animal para eles verem que você sabe se preparar para a cirurgia. Sim, né? Bem prático. Bem prática, é uma prova prática. Só que só tem no Canadá por enquanto e eles não têm muitas datas para essa prova. Então, quando eu fui aprovada no NEVLE, que é a segunda prova, eu decidi mandar todo o meu dossiê para os Estados Unidos para fazer lá a terceira prova. Porque, eu sabia a data que eu conseguiria, né, ainda esse ano, porque se eu fosse esperar a próxima prova, a próxima data deles do Canadá, eu poderia esperar 1, 2, 3 meses, eles não têm data. Então, eu achei mais certo mandar para os Estados Unidos. Sim. Foi o que eu fiz. Mandei todos os documentos de novo, mas de novo tive que ter a aprovação da faculdade, mas dessa vez foi mais rápido, como eu já tinha tido da última vez. Eles demoraram menos, foi mais ou menos 1 mês que eu consegui essa aprovação, e fui fazer a prova em Las Vegas. Ok. Né? Pegou alguns dias de folga? Peguei uma semana de folga. É uma prova bem complicada, porque envolve tudo, né? Eu, na verdade, já trabalhava só com cães e gatos, só com cirurgia, muito mais focado, e eu tive que voltar do zero. Eu tive que aprender tudo de galinha, tudo de porco, tudo de vaca, coisa que eu não mexo. Demanda uma dedicação, assim, bem extrema, né? É puxada, mas não é impossível. Sim. E vale a pena. Vale muito a pena. Bom, as 2 primeiras provas você fez aqui no Canadá. Isso, Foi aqui em exatamente Vancouver. em Vancouver? Foi. As 2 primeiras provas são computador.
Então, tem como fazer em Vancouver, tem um site em Vancouver, não são todos os lugares do Canadá que tem, mas tem aqui, e a primeira prova tem com umas janelas maiores, então você consegue todo mês, eu acredito. A segunda prova só tem 2 vezes ao ano. E isso que é o complicado, porque se você perde ou, enfim, acontece alguma coisa, se você falha na primeira vez, você pode ter que esperar pelo menos 6 meses para fazer de novo. Entendi. É um longo processo. É um longo processo. E depois que você foi aprovada nessa terceira prova, que foi nos Estados Unidos, Isso. O que veio depois disso? Essa terceira prova, ela é bem longa. São 3 dias de prova, mais ou menos 10 a 12 horas por dia. E os 3 dias, prova prática? Prova prática, tudo prático. Então, a partir desse momento, você vai fazer tudo de prova prática, esquece, né, os detalhezinhos da escrita. A não ser a parte de pequenos animais, que tem, dentro do setor de pequenos animais, tem uma parte escrita. Essa prova consiste de 7 sessões, e cada sessão ou são pequenos animais, radiologia, necrópsia, cirurgia, anestesia, animais de criação, então boi, enfim, e cavalos. Okay. E aí você tem que passar por todas essas sessões para poder conseguir passar essa prova. A parte boa dessa prova é que se você reprovar até 3 sessões, você não necessariamente precisa fazer a prova inteira de novo, você pode fazer até as 3 sessões. Passando, aí tá tudo tranquilo. Essa é a pior prova, realmente. É a mais difícil, é a mais cara, é a que demanda mais tempo, mas não é impossível. Sim. E a partir do momento que você recebeu o resultado da terceira prova, você tinha alguma outra prova depois disso? Tem mais uma. Okay. Eu me Nunca lembro que acaba. você contou que eram 4 provas. Isso, são 4 provas no Canadá. Nos Estados Unidos são 3 provas pro processo, mas você tem o bylaw, que é a provincial. Sim. Então, no fim, no Canadá, se você faz o processo inteiro por aqui, são 5. Pelos Estados Unidos são 4, porque você sempre tem que fazer a última, que é provincial, mas não é federal, então acaba não contando muito. A bylaw é uma prova super tranquila, porque você é obrigado a assistir uma palestra de 1 hora antes da prova. Eles vão te explicar tudo o que... não exatamente o que vai cair na prova, mas eles te explicam um geral do que você, como veterinário, é obrigado a saber e as regras que você tem que cumprir. E, na verdade, a bylaw nada mais é do que essa regra em papel. E é múltipla escolha, 50 questões. É bem tranquilo. Depois, quem passou pelo CPI, que é a prova prática, não tem problema nenhum com a bylaw. Ok, maravilha. Bom, conte pra gente também um pouquinho sobre o custo desse processo, né? Sem falar do custo da viagem, de se fazer nos Estados Unidos, mas o custo das provas em si, talvez o material, você teve que comprar algum material para se preparar? Tem. Existem 2 sites hoje em dia que fazem preparação para esse tipo de prova, que é o Zuko e o VetPrep. Então, esses 2 sites, eles são caros, mas vale muito a pena. Eu fiz os 2. Na verdade, eu fiz o Zuko para a primeira prova e eu fiz o VetPrep para a segunda, as teóricas, né? Sim. A prática, você acaba estudando, eles têm um manual e você meio que pode seguir o manual passo a passo que você consegue buscar na literatura o que você precisa. Esses preparatórios, eles giram em torno de $650 cada um, depende do tempo que você fizer. Em geral, o processo inteiro, do começo ao fim, se prepara para gastar aí de uns 15 a 20 mil dólares. Sim. Só a última prova, a prova prática, 10 mil dólares. Sim. E eu acho que é isso que acaba deixando as pessoas muito nervosas. Não é nem a prova, não é nem o que você vai fazer. Se você reprovar, você tem que pagar 10 mil dólares de novo. É um custo adicional, né? Então é isso que eu acho que é o mais difícil, porque você já está num país novo, ou você está se preparando para um país novo, já tem um monte de custo, né, de outras coisas. Então você acaba ficando muito nervoso por conta de preço mesmo, de quanto custa esse processo. Sim. Mas uma vez que passou... É só celebrar. Né? Aí acabou. Aí é muita felicidade. Aí. As 2 primeiras provas que são online, as pessoas conseguem fazer estando fora do Canadá? Por exemplo, pessoas que estão no Brasil já poderiam começar a fazer esse processo estando lá? Sim, tem. Eu não sei exatamente aonde, porque eu fiz em Vancouver, mas eu tenho uma amiga que fez a segunda prova no Brasil. Então tem como fazer, aí teria que procurar onde, quais são os sites. Eu acredito que não sejam
muitos lugares, muito provavelmente São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas com certeza dá para fazer no Brasil. A gente pode colocar o site aqui para os nossos clientes, as pessoas que estão nos assistindo também, poderem buscar mais informações aí, junto com a associação, né? E buscar informações de se eles podem fazer o teste no Brasil, onde exatamente. Claro. Bom, agora você já recebeu o seu título, acredito que você já começa aí trabalhando como médica veterinária no Canadá. Sim. O que você sente com relação ao mercado? O mercado do Canadá é espetacular. É muito bom o mercado veterinário aqui. Em Vancouver, que eu conheço um pouco mais, eu sei que é excelente, as portas são muito abertas para veterinários, eles precisam de veterinários e veterinários bons. A única coisa que é bem diferente do Brasil. Então, o jeito que eles levam a parte clínica e tudo mais é bem diferente. O que eu aconselharia, se as pessoas quiserem fazer esse processo, se estiverem procurando, de repente, estiverem por aqui, né? Tentar mesmo um emprego como assistente numa clínica, num hospital. Não vai conseguir fazer trabalho de veterinário, obviamente, mas se você ficar um pouquinho mais perto, você já vai entender como funciona. Porque é bem diferente do Brasil, mas é muito bom. Sim. A média salarial, só para vocês terem uma ideia, em British Columbia, né, essa área aqui de Vancouver, tá algo em torno de $80 por hora. Então, é a média. Um pouquinho menos. É um pouquinho menos. É um pouquinho que menos. isso. Na verdade, você chega aí, um entry level, na verdade, uma pessoa completamente nova. O problema é que, pro Canadá, mesmo eu tendo experiência, eu sou nova. Então, Sim, eu começo, porque a sua sou nova no Canadá. não é específica do aqui. Canadá. Okay. Então, assim, apesar, né, eu tenho algumas amigas que começaram a trabalhar aqui, você consegue entre 75 mil ano a 100, 120 mil ano. Ok. Não é ruim. É um ótimo salário. É um ótimo salário. Luane, e na parte prática você disse que é um pouquinho diferente, ou completamente diferente do que você viu no Brasil. O que tem de diferente? Na verdade, as doenças são diferentes. Obviamente que a gente está num clima completamente diferente do Brasil. Sim. Então lá a gente tinha muita doença do carrapato, todo bicho chegava com doença do carrapato. Aqui não existe isso, nunca vi. Na verdade existe, mas eu nunca vi. Tô aqui há 2 anos e meio, não vi nenhum. Então, assim, existem doenças muito diferentes e o jeito que eles conduzem a parte de diagnósticos é diferente porque... por exemplo, um ultrassom hoje, um veterinário que faz ultrassom, você vai pagar $500 para fazer um ultrassom. Então, é a última coisa que eles fazem. No Brasil, a gente tem ultrassom muito mais em conta, então a gente pede muito mais. Você aprende a lidar com outras coisas, você aprende a lidar com muito mais raio-x do que ultrassom, por exemplo. Então, tem que adaptar. Sim, né? as ferramentas são diferentes. Dá para fazer de tudo? Dá, mas uma questão às vezes financeira até do proprietário, do cliente, às vezes fica um pouco restrito. E, obviamente, os serviços feitos por outros veterinários são muito mais caros. Então, a gente acaba adaptando e dando um jeito de contornar a situação. Às vezes acaba chegando nisso mesmo, mas são casos mais extremos que a gente acaba fazendo ultrassom, um ecocardiograma, coisa que no Brasil era só mandar para o cardiologista. Luane, e com relação ao ambiente de trabalho, o que você sentiu em termos de aceitação, né, por ser uma profissional que recebeu um nível educacional em outro país e fez o processo de validação? Eu sei que o seu chefe, né, o seu boss, fez o mesmo processo, mas com relação aos colegas de trabalho, o que você sente? Na verdade, eu fui muito abençoada, eu acho, porque eu já comecei a trabalhar na clínica, meu chefe, ele passou pelo processo, então ele sabe como é e foi ele que me empurrou a fazer, eu não queria fazer, porque eu achava que era impossível, porque eu achava que era muito caro, e ele me empurrou a fazer. Então, como a clínica é muito pequena, a clínica que eu tô hoje em dia, ela é muito pequena, a gente tem um clima muito familiar, assim. Então, a gente tem essa parte muito próxima, mas eu tenho amigas que trabalham em outros hospitais e não tem muito esse negócio de... porque ela é brasileira ou porque ela é de fora. Não, porque é Vancouver, né? Sim. Vancouver, todo mundo é de fora. É bem multicultural. Então, eu acredito que não tenha muito esse problema de preconceito, não. É mais
a proatividade, o que você quer fazer aqui dentro do Canadá, o que você quer fazer dentro da profissão. Então, se você começar num lugar... Eu comecei como assistente, eu não comecei fazendo nada na clínica. Sim. E isso em 2, 3 meses eu já estava subindo de salário, virei gerente da clínica. Então, assim, hoje, um ano atrás eu contratei uma outra brasileira para trabalhar com a gente também, que também vai passar pelo processo, ela agora é assistente e por aí vai, assim, eu acho que é um ambiente muito bom para trabalhar. O processo, né, todo por si só, ele é um processo de aprendizagem, né, você talvez tem que estar preparado ali, a dar um step back na sua carreira. Muito grande, sim. Mas esteja aberto a aprender, a buscar informações e fazer conexões também, né? Você está nessa empresa e já tem algum tempo, e essas conexões podem te ajudar muito aí na sua carreira no futuro, né? Com certeza, com certeza. Tanto com o meu chefe, que foi incrível desde o começo, como com amigos que eu fiz aqui mesmo, outros veterinários. Eu, na verdade, conheci uma das minhas amigas aqui, é veterinária no Brasil e a gente conhece pessoas em comum e ela trabalha em outro hospital, já é um networking que você vai fazendo. Então, assim, trabalho não falta. Sim. Tanto para assistente de veterinário quanto para o veterinário em si. Então, não falta trabalho aqui nessa área, com certeza. Um balanço que você faz de todo o processo da sua carreira agora, eu sinto que é bem positivo, né? Que demanda tempo, é um investimento alto, mas que tem um retorno financeiro, crescimento profissional. E eu queria que você deixasse algumas dicas para aquelas pessoas que querem fazer esse registro profissional também. O que você poderia deixar de recado para elas? O que eu falaria, então, para essas pessoas que querem vir para cá fazer isso é que não é impossível. Eu achava que era, eu não queria fazer o processo e hoje eu vi que não é impossível. Óbvio, demanda muito tempo, óbvio, demanda muita força de vontade, deixar de sair de vez em quando, deixar de tomar uma cervejinha porque tem que pagar a prova. Exatamente. Essas coisas sim acontecem, mas é completamente... Na hora que você termina o processo, que você senta e fala, acabou... Era isso mesmo? Não foi tão ruim assim. Sim, Durante o processo é bem complicado, é difícil. Não vou falar que é fácil, não foi fácil, mas não é impossível. Não, é excelente. Parabéns novamente, Obrigada. Ficamos super felizes aí com a notícia que você já passou por todo o processo, já foi aprovada e sucesso aí na sua carreira. Obrigada. Luane, obrigado mais uma vez por vir aqui compartilhar essas informações com a gente. Se vocês estão aí no Brasil, é formado em medicina veterinária, quer vir para o Canadá, entre em contato com a gente pode traçar esse plano, né, voltado para a imigração e daí orientar vocês também com relação ao registro profissional, para que daqui a algum tempo vocês estejam aqui também como a Luane, contando um pouquinho da história de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.